Bem-vindos à oitava apresentação do resumo comentado da Bíblia. Falsos profetas, e para reconhecê-los basta ver os frutos. Lucas capítulo 6, versículos 43 e 45. E toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Ou seja, observando as obras é que veremos quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Quem entra no reino dos céus? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, mesmo que tenha algumas obras realizadas, mas que ainda tenha alguma iniquidade, alguma impureza, esse não será reconhecido. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. João capítulo 5, versículos 16 a 47. Cristo diz textualmente, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. João demonstra claramente que para crer é necessário fazer, demonstrar e não apenas admirar. A chamada ressurreição está clara que é para todos. O espírito é imortal, ninguém morre. Os que fizerem o bem têm a ressurreição da vida, ficará livre de tormentos, de dores, de angústias, e os que fizerem o mal terão a ressurreição da condenação, ou seja, terá que aprender a amar, e enquanto isso, se não faz pelo amor, aprenderá pela dor, pelos tormentos, pelas chagas. João capítulo 6, versículos 22 a 59, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele estava ali em carne e sangue para ensinar, para dar exemplo, e se quiserem ter a verdadeira vida, que faça o que ele ensina, o que ele fez. Só assim, amando, fazendo bem, poderemos ter a verdadeira vida em harmonia, em união com Deus, em sintonia com a sua lei do amor. João capítulo 6, versículos 60 a 71. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, não interprete minhas palavras pela matéria, e não quis dizer que tem que comer a minha carne nem beber meu sangue, e sim fazer aquilo que eu faço, pois é o espírito que dá vida à carne. Essa carne para nada presta, a não ser uma moradia temporária do espírito, uma roupa que se troca. Portanto, não basta crer em Cristo, é preciso seguir o seu caminho, fazer obras, praticar o amor. Vamos mencionar agora algumas curas praticadas por Jesus. A cura do leproso purificado, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4, Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. O leproso pede, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e tocou-o, ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Mostra que quem procura Jesus é curado, como também o tamanho do magnetismo de Jesus, da fé de Jesus em realizar a cura instantânea.
O criado do centurião de Cafarnaum, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. O centurião roga a Jesus a cura de seu criado que estava paralítico e atormentado. Jesus promete ajudá-lo, mas o centurião diz que não é digno que Jesus entre na sua casa e pede apenas uma palavra de Jesus para a cura do criado e diz que Jesus também tem autoridade e soldados sob suas ordens. Demonstra o centurião ser sabedor que Jesus tem os chamados anjos que estão a seu comando. Esses anjos podem trazer a cura ao criado. Demonstra também o grande coração do centurião, pois qual patrão se preocupa com seus empregados da forma do centurião? Cristo maravilhou-se da atitude e do conhecimento do centurião e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E Cristo cura o criado à distância. Correlaciona essa passagem com o que Cristo mencionou a Natanael, que veria anjos que desceria e subiria sobre o Filho do Homem. Vide nossa quinta apresentação. Cristo, com seu magnetismo e ajuda dos chamados anjos, somada a sua fé, sua ligação com Deus, fazendo curas mesmo à distância. Vamos a Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17. Na casa de Pedro, a sua sogra encontrava febril. Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39, Lucas capítulo 4, versículos 38 a 41. E Jesus a tocou e a febre a deixou. Chegaram muitos endemoniados e Jesus com sua palavra expulsou e curou todos que estavam enfermos. Ficamos por aqui e não perca a nossa nona apresentação. Que Deus nos abençoe.